Pelos benefícios, as bênçãos, a vida que o Senhor tem ordenado e dado a cada um de nós. Tu nos fizeste filhos seus e ovelhas do seu pasto. Ao soar a sua voz, nós pudemos ouvir segundo a sua bondade, Pai. O Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz. É um prazer para nós, Pai, é um privilégio poder ouvir a Tua voz. Nesta noite desejamos ouvir esta voz mansa e suave, esta voz sublime que fala aos nossos corações. Derrama sua graça sobre nós. Perdoe nossas falhas e fraquezas e nos preencha com a Tua presença, Senhor. Abençoa a Tua palavra,
nos dê a tua graça, a tua unção. Toma minha mente, meus lábios, o meu coração, Pai. Retira tudo o que é humano e que o teu Espírito Santo traga para o nosso coração aquilo que é da parte do Senhor. Fale conosco, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos à leitura então. Lucas 24, 49 e Atos capítulo 2, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 2, versículos 1 e 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar? Vai ficar como título para nós: A noiva de Cristo nasceu no Pentecostes. Amém? Tem algumas escrituras a ler para os irmãos, porque eu desejo o assunto da noiva de Cristo nasceu no Pentecostes, para que nós possamos ver a graça e a benignidade de Deus ao formar a cada um de nós. Como Deus desejou ser o Salvador, desejou ser o curador, não havendo a quem salvar, e nem como ele começou a pensar, como ele se faria isto. Então ele o viu, ou se viu como homem, salvando. E quando ele se viu daquela maneira, então ele nos fez daquela maneira, como homens, e assim então o homem caiu e Deus veio e se tornou homem. Então, olhando toda a criação de Deus, vamos pensar, sempre lembrar que Deus se tornando humano para salvar, como Paulo disse que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A lei do Senhor, os 10 mandamentos, diz que não é para tomar o santo nome do Senhor em vão. Então, até onde sabemos, quando isso foi ordenado a Moisés, o povo de Israel conheciam o Senhor simplesmente pelas letras YH, WH. Então esse foi sempre o nome do Senhor, o Eterno, Todo-Poderoso. Essas iniciais, sem tradução. Então vemos que esse Criador trouxe a sua criação e manifestou-se em sua criação. Ele, sendo Criador, ele também passou a fazer parte da sua criação, se tornando uma criatura como nós. Então, vendo por este lado, por este ângulo, o prisma, vamos ler João 1, versículo 10, Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu.
E Paulo depois relatou em Colossenses 1,16, porque nele quem? Cristo, né? Foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém? Então, eu estou usando assim só para nós sentirmos o que Deus fez é tão grande. Isso deve compurgir o nosso coração, mexer com o nosso íntimo espiritual, porque Deus se explica, disse o irmão Brana, na sua criação. Então, como Deus fez a sua criação, automaticamente Ele estava mostrando, né, em alegoria, em figuras, a sua obra que Ele ia manifestar. Voltando o nosso pensamento em Gênesis, capítulo 2, versículos 21 ao 23. Eu não peguei o outro versículo, mas o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira. Então Ele criou o homem, vamos guardar isso também antes da leitura. Ele criou o homem em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, 28. O irmão Branco diz que aquele homem é o homem espírito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aquele é o homem espírito. Mas em Gênesis 2, versículos 6 ao 8, por ali, Ele criou o homem do pó da terra, onde o profeta mostrou e deixou para nós. Do pó da terra são 16 elementos, né? Cálcio, potássio, petróleo e mais 13, né? Que eu não lembro o nome e não sei também de todos. Mas são os elementos criados da terra. Então, quando Ele tirou aquele elemento, o homem, para lavrar o solo, Ele uniu aquela terra com aquele espírito. O homem carne e o homem espírito. Ali está a criação de Deus. Então, o homem estava só, a mulher estava nele, disse o irmão Branco. Então Gênesis ficou relatado para nós, 21 ao 23. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é osso de meus ossos e carne de minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Amém? Glória a Deus. Então isso é só, os irmãos conhecem bem essas escrituras, está familiarizado. Como Deus tirou de Adão a sua companheira, ela estava em Adão, foi feita em Adão. E Deus adormeceu este homem e tirou esta mulher, que foi a sua companheira. Então sabemos que após isso, através da mulher, entrou a queda, entrou o pecado. Mas Adão a amou. Ele aceitou ela daquele jeito. Então ele entrou também em transgressão. Ele pecou, porque ele a amou. E como um homem, ele teve queda. Isso nós estamos tomando só para ter base nas Escrituras concernente à igreja do Senhor.
a igreja do Senhor Jesus, porque nós sabemos desta criação de Deus, né? Deus criou Adão, veio a queda, depois Deus ordenou que a população fosse crescida, né? Aumentasse, reproduzisse, e o pecado foi aumentando, Deus começou de novo, trouxe um dilúvio, matou toda a semente da serpente, fez um limpa na terra e atravessou Noé e sua família, ou seja, Noé e sua esposa, seus filhos e suas noras, mas o pecado também passou através da arca. E o irmão Branham disse que o pecado passou pela arca, era as filhas dos homens. Nós sabemos que a Bíblia, quando diz filhas dos homens, está referindo às filhas de Caim. Quando se refere aos filhos de Deus, está falando da descendência de Adão. Então nós sabemos que Noé é da descendência de Adão. Então, os seus filhos, né, eram filhos de Deus. Os filhos de Deus, os filhos de Noé, tomaram para si mulheres, filhas de Caim, e casou com elas. Mas como que o pecado passou na arca, se a semente está no macho? E todo macho da serpente Deus liquidou no dilúvio. Então eu creio que é fácil e simples de entender. Nós sabemos que a serpente é o macho qual tinha semente, induziu Eva e lançou a semente na Eva. Não é assim? Aí quando chegou na arca não tinha macho, mas os filhos de Deus são machos, né? São homens. E ali estavam, vamos usar talvez a pronúncia será forte, mas ali estava sementes, ou me perdoe, ali estava serpentes fêmeas. Então lá no Éden foi a mistura do macho, da serpente, com a mulher que Deus tirou da costela de Adão. Agora aqui é a fêmea da serpente com os machos, filhos de Deus. Então são filhos híbridos da mesma maneira, não é? Então continuou a mesma coisa, onde o pecado passou na arca, e assim proliferou outra vez. O pecado, ele cresceu, foi mais 2000 anos, então, somando 4000 anos, Deus começa de novo. Aonde é que Deus começa de novo? Então eu vou ler para os irmãos, nas Eras da Igreja, a Era de Laodiceia, parágrafos 72 e 73. Deus começando de novo. Agora é uma nova criação, disse o profeta. Então ele disse assim: como o Espírito de Deus desceu e criou na Virgem Maria as células da quais nasceu seu corpo. Eu quero repetir isso. Ele criou as próprias células para que aquele corpo no ventre de Maria. Não era o suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse vida a uma pequena célula humana suprida por Maria. Isso seria um homem pecaminoso produzindo um corpo. Ou seja, pela colocação do profeta, se Deus usasse um homem natural e ele tivesse com Maria o caso de José, eles tivessem o aconchego e assim nascesse Jesus, ele nasceria pecaminoso. Então Deus desenvolveu, essa célula no ventre de Maria. Isso não haveria produzido o último Adão. Dele foi dito:
mas um corpo tens, ó Pai, preparado para mim. Deus, não Maria, providenciou aquele corpo. Maria foi incubadora humana, e ela reteve aquele menino santo e trouxe à luz. Era um Deus homem. Ele era o Filho de Deus. Ele era a nova criação. Homem e Deus se encontraram e se juntaram. Ele foi o primeiro ser desta nova criação. Ele encabeça esta nova raça. Amém? Então vê, de Jesus para cá, nova criação. É uma criação espiritual, é uma criação nova. Não é isso? Então, ali nós vemos Deus, homem, Deus na face da terra, nova criação. Jesus, Deus, homem, cabeça dessa nova raça. Então vemos Jesus em seu ministério terreno, por 33 anos, me perdoe, 30 anos, e logo começa o seu ministério. Foi um homem desprezado, de dores, um homem solteiro, não casou, né? Então ele é o primeiro ser desta criação. Vamos lembrar de Adão, o primeiro ser da criação humana. Agora Jesus, o primeiro ser dessa nova raça. Parágrafo 73, o profeta disse... Então, deixa eu voltar antes de prosseguir. Deus, homem e Deus se encontraram e se juntaram. Então, como eu disse para os irmãos, a Escritura explica ela, disse o profeta. Então Deus criou o homem espírito, não é isso? Então Deus é espírito. Agora nasceu o homem, nasceu de mulher, e Deus entrou nele. Homem e Deus se juntaram. Deus numa forma humana para reconstituir, reerguer, buscar, salvar a sua criação. 73. Esta nova criação não é a velha reformada. Se assim fosse, então não se poderia dizer que é a nova criação. É exatamente o que quer dizer nova criação. É outra criação, distinta da velha. Ele não está mais tratando pelos caminhos da carne, assim como ele tratou com Israel. Com Israel, nós vemos um tratamento na carne, Deus mandando profetas, mandando o homem, mas agora começa uma nova fase de uma nova criação, onde Deus é o cabeça. Agora os homens não vão mais pelo caminho da carne, agora esta nova criação, através de Cristo, traz para nós o novo nascimento, para voltar nós a ter o relacionamento direto com Deus, como quando Deus criou Adão. Adão tinha toda a liberdade, passeava pelo jardim, na viração do dia adorava a Deus. Então quando ele pecou, isso foi extinto, foi acabado, foi encerrado, foi tirado do homem, porque Deus disse que quando ele pecasse, ele morreria. Então ele pecou, ele foi separado, encerrou este contato com Deus, e agora Deus, de uma forma toda especial, nascendo de uma mulher, se tornando um ser. Agora Deus, o Criador, participando, feito criatura, andando no meio dos homens, para assim tratar com cada um de nós. Assim como ele tratou com Israel, ele separou Abraão e sua descendência através de Isaque. Agora, fora
de todo parentesco, tribo e nação, Ele tem proposto uma nova criação. Ele é o primeiro desta criação. Ele era Deus criado na forma de homem. Agora, por meio de seu Espírito, está criando muitos filhos para si mesmo. Deus, o Criador, criando para si uma parte da sua criação. Esta é a verdadeira revelação de Deus. Este era seu propósito. Este propósito tomou forma através da eleição. Por isso é que ele podia ver até a última era, quando tudo seria terminado, e ver a si mesmo, ainda no meio da igreja, como o autor da criação. Seu poder soberano fez com que isso acontecesse. Pelo seu próprio decreto, ele elegeu os membros desta nova criação. Ele os predestinou para a adoção de filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. Pela sua onisciência, onipotência, ele fez isto acontecer. Amém? Então, isso é maravilhoso, né, irmãos? Deus nascendo, se tornando um de nós. Então, não era bom que Deus estivesse só, Ele estava só na eternidade. Quando Ele pensou em criar, em salvar, Ele pensou em nós, feitos nele, conforme Paulo disse em Efésios, capítulo 1, que fomos predestinados nele. A noiva, esposa de Adão, estava em Adão. E a noiva de Cristo, onde ela estava? Estava em Cristo. Por isso ele não casou. Ele trabalhou sobre a terra, foi aquele homem solteiro, porque a sua produção é espiritual. Ele é a semente espiritual de Abraão, onde todos seriam abençoados através da semente de Abraão, a semente da posteridade que era Cristo. Então nós vemos, ele é o primeiro desta criação. Quando ele manifesta na terra, ele começa a agregar e chamar os seus filhos, começa a juntar a sua igreja como uma nova raça, um povo santo, um povo eleito. Então, Mateus 10, nós encontramos do versículo 1 ao 8, ele formando esta igreja, chamando os apóstolos, os seus discípulos, a caminhar com ele. Ali ele foi formando aqueles homens, pecadores, nascidos de sexo, do pecado, e agora começa a voltar eles, por sua benignidade, seu amor, ao estado original, ensinando o verdadeiro amor, até que chegasse o momento de Deus poder unir com o homem outra vez. Então Deus uniu com o homem Jesus. Então era Deus em Cristo, para reconciliar o homem consigo mesmo, disse Paulo. Ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades, descontentamentos, tomou a nossa escravidão, que era ser escravizado por Satanás, para trazer esta liberdade. Então ele trabalhou, ele ordenou, enviou eles a pregar o seu evangelho. Vocês podem ler depois em casa, se desejar, Mateus 10, do 1 ao 8. Quando ele chamou esse grupo, aí está o nome dos 12, ele falou: ide, expulsai os demônios, curai os enfermos.
Então, irmão Branco disse, essa é a primeira comissão que Deus deu à sua igreja, como também é a última comissão que Ele deu à sua igreja, então, em Marcos 16. Então, depois de todo o trabalho do Senhor, eu paguei a escritura, tinha anotado aqui, de Mateus, quando o Senhor Jesus disse, em Lucas 24, para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos. Atos capítulo 1, verso 2, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então eles tinham que ficar em Jerusalém, era a ordenança de Deus. Assim que ele morrera, eles ficaram ali, eles foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, eu posso ver isso tão claro, que tudo aquilo que Adão perdeu agora estava sobre o homem outra vez. Deus, o grande Espírito Santo em sua igreja. O batismo do Espírito Santo, isso não é pouca coisa. O eterno, estamos falando, o Criador, unido com a sua igreja outra vez. Agora o homem, em um mundo cheio de pecado, mas liderados como novas criaturas de uma nova criação, na qual o cabeça ensinou eles e depois desceu sobre eles. Então o Senhor Jesus disse, rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Rogarei, quem? Jesus, ao Pai, o Criador, e Ele vos dará o Consolador. Se formos ao próximo versículo e perguntarmos, Senhor, o que é o Consolador? Ele diz, é o Espírito de verdade, que o mundo não o vê e nem o conhece, mas vós o vedes e o conheceis. Ele estará, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Então, Ele se tornou Deus conosco, e através do seu Espírito Santo, Deus em nós, Deus em seu povo. A mensagem, o tempo da colheita, o profeta disse assim, agora, a segunda Eva, observe, ela foi criada novamente, como ele foi no dia de Pentecostes, cheios do Espírito e alimentados pela palavra. Amém? Agora estou ficando religioso, eu me sinto bem. Aquela primeira igreja, aquela primeira Eva, que era para ser a noiva de Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Isto, ela tinha que ser noiva de Cristo. Ela nasceu no Pentecostes, não em Niceia, Roma, não em Londres, Inglaterra, nem nos Estados Unidos, não na Alemanha com Lutero, não na Inglaterra com Wesley, não nos Estados Unidos com os pentecostais, assim chamados. Ela nasceu no dia de Pentecostes. Ela estava cheia do Espírito, ela estava cheia do Espírito e alimentada pela palavra, cada palavra que sai da boca de Deus, mesmo para Judas. E eles tinham apenas que tomar tudo, simplesmente palavra por palavra. Uma planta realmente viçosa na terra de Deus,
representando outra árvore noiva. Amém? O testemunho de uma verdadeira testemunha, parágrafo 202. Aqueles eram homens que se dispunham a morrer para confessar Cristo. O que eles haviam sido? Eles haviam sido recebido a testemunha. Eles foram enchidos com o Espírito Santo. Aqueles primeiros cristãos não tinham medo da morte. Depois disso, o Império Romano viu que havia algo neles. O que eles fizeram? Eles nominaram isto, seguiram adiante e fizeram uma denominação disto, e simplesmente trouxeram-nos através de profissão, sem receber essa testemunha. Estou só lendo, eu creio que os irmãos vão entender, daqui a pouquinho nós voltaremos aí. A mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, parágrafos 185, 186 e 187. Agora veio o seu segredo, para quê? Para restaurar a Eva caída, visto que ela era uma prefigura da igreja. E agora notem, assim como Deus abriu o lado de Adão e tirou a Eva, pela própria carne e sangue dele, ele dividiu o espírito dele de masculino e feminino para feminino e colocou em Eva. Tomou a costela de baixo do lado dele e dela fez Eva. Deste modo, Deus faz a mesma coisa, extraindo do lado de Cristo o sangue e a água, e Cristo é a palavra, e tomando a palavra e formando a sua igreja. Aleluia. Eva, veja, de volta para si mesmo novamente, redimida pelo sangue que veio do seu corpo. Vocês veem agora? Aleluia. O grande mistério de Deus, agora sendo desenrolado, que tem estado oculto desde a fundação do mundo, mas o prefigurou por todo o caminho até o fim. Agora observem, nós encontramos que ele fez isso, e aqui em Efésios, e em muitos outros lugares, porém isso lhes dará o suficiente. Agora, por através das eras, ele tem estado lentamente desenrolando este mistério. Podem vocês ver agora como ele fez? O que aconteceu na prefiguração agora? Ele abriu o lado de Adão, tomou a parte de sua carne, o qual era Adão, para fazer Eva. A noiva tem de ser a palavra, pois ele é a palavra. Ela não pode se basear em credos, ela não pode se basear em denominações, ela não pode basear em um bom comportamento, ela tem de se basear na palavra, porque ela é parte dela, ela é parte da palavra, ela foi tirada de Cristo. Estão vendo? Amém? Amém. Irmãos, olhando dentro destas colocações,
nós vemos os primeiros cristãos chamados por Deus, os nossos irmãos israelitas. Quando Deus enviou os apóstolos, ele disse: primeiro, ide somente as ovelhas da casa de Israel, porque Deus estava tratando com Israel. Depois do Pentecostes, ele disse: ide por todo o mundo. Já não era mais só com Israel agora, porque ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas eu só desejo para que nós vejamos a noiva nascendo em Pentecostes, Deus chamando os israelitas, os quais eram os pais, na lei, sendo transformado a filhos na graça de Deus. E agora, sendo eles judeus, como filhos de Deus, eles se tornaram os nossos pais na fé. Porque o irmão Brana disse que ao judaísmo Deus manifestou a verdadeira religião. E essa verdadeira religião foi professada pelos nossos pais pentecostais, que são os apóstolos. E a doutrina apostólica, ela se perdeu. Então Deus prometeu restaurar, voltar o nosso coração, converter o nosso coração aos nossos pais na fé, que é esta doutrina apostólica desta igreja que nasceu em Pentecostes. Então sabemos que no Pentecostes, a era pentecostal, ela está aqui. Pentecostes quer dizer 50. 50 é a descida, 50 é a libertação, que é o jubileu. O nascimento de Cristo, a sua morte e ressurreição, é para trazer libertação. Então isso é para trazer o jubileu sobre o povo de Deus. É o ano da libertação pelo Espírito de Deus. E nós estamos vivendo isso, que são 7 eras, 7 sábados. 7 sábados, que são 7 semanas, 7 vezes 7 é 49. E no dia seguinte do sábado, o molho era movido. Então Jesus foi ressurreto. Passou-se 7 semanas, 49 dias. Foi o Pentecostes, Deus formando a sua igreja, ou seja, ela nascendo no Pentecostes. Então dali Deus parou de trabalhar com os judeus, e agora são 7 eras, 7 mensageiros, 7 dias, ou me perdoe, 7 sábados, 49 dias, ou seja, 50 Pentecostes, que está de lá até aqui Deus trabalhando com o seu povo, com a sua igreja. Mas onde ela estava? Ela estava nele, em Cristo Jesus. Paulo disse em Efésios. Então agora eu gosto de ajuntar isso com Apocalipse 5, versículo 6, porque quando João olhou no leão, ele viu o cordeiro. Quando ele viu o cordeiro, ele viu um cordeiro com 7 pontas e 7 olhos, que são 7 mensageiros. E as 7 eras da igreja estavam no cordeiro. Por isso Apocalipse capítulo 5, versículo 1, é o livro da vida selado com 7 selos. E os selos agora, nós lemos, o irmão Brana disse, o mistério agora se desenrolando lentamente. Por que lentamente? Olha, 2000 anos vem desenrolando este mistério, através de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Então o mesmo Espírito Santo que desceu no Pentecoste é o mesmo Espírito Santo agora trabalhando nestes 7 mensageiros. É Deus cuidando da sua igreja, como nós temos o candelabro. E quando olhamos Apocalipse capítulo 1, ele andando no meio das eras da igreja, Deus cuidando de sua noiva, a qual nasceu no Pentecostes. Esta é a sua amada, é a sua preferida.
E ela, então, ela se torna a palavra, não um credo, não uma denominação. Nós não podemos denominar, porque somos a palavra. Mas se nós colocarmos o nosso pensamento sobre a palavra do nosso esposo, colocar o pensamento sobre a palavra do nosso marido, do nosso rei, isso nos faz denominações. Mas se tudo que ouvimos do seu evangelho, de Gênesis a Apocalipse, e obtemos isso e guardamos em nosso coração, só isso pode nos fazer verdadeiramente a palavra dele. O profeta expressou, eu esqueci de pegar o parágrafo que estava em mente. O irmão Brana expressou que agora ele olha para nós e fala: esta é espírito do meu espírito, palavra de minha palavra. Amém. Como Adão olhou, essa é carne de minha carne, é osso de meu osso. A igreja do Senhor, essa que nasceu no Pentecostes. Por que no Pentecostes? Nós sabemos Cristo como o cabeça, ele nasceu como homem, ele fez o seu trabalho, foi sacrificado, foi morto. Quando ele foi morto, o que faz com o morto? Sepulta. E nós sabemos que o corpo sepultado, ele desvanece, desintegra, volta ao pó, vira pó. Não é isso? Volta aos 16 elementos. Mas aquele corpo não viu corrupção, mas ele desceu lá, dentro dos 16 elementos, e dali ele levantou, Deus o trouxe como primícia, como ressurreição. Por que não dizer que se ele desceu na terra que ele criou, agora para trazer de volta todos aqueles os quais Deus preordenou e viveram por todas as eras. Ele já estava fazendo esse trabalho de redenção, levantando naquele 16 elemento toda a possibilidade de não ter mais pecado no homem. Como o profeta explica, quando Deus chamar, ressuscitar cada um que desceu ao pó da cinza, ele levantará como aquela criação de Adão. Ele tirou Adão dos 16 elementos, não foi pela via sexual. Agora os homens nasceram na terra e voltou tudo ao pó. Quando forem ressurretos, é aquela vida que Deus criou Adão de volta no homem outra vez. Você pode crer nisso? Parece um absurdo, mas é uma simplicidade grande de Deus. Talvez os homens não vão entender, e quando isso acontecer, não é mais o homem nascido do sexo, mas é o homem nascido da verdadeira vontade de Deus, como ele o desejou. Então isso começou desde Cristo para cá, né? Do Velho Testamento saiu com ele, já levantaram, estão com ele, foi assunto ao céu, nos mostra Mateus 27. Mas agora, através das eras, ele é o primeiro desta ressurreição, para trazer isso de volta à sua igreja. Que igreja? Que são as 7 eras que estava no Cordeiro. Então isso vem desde Pentecostes, quando Deus uniu outra vez o grande ser eterno com o homem que ele criou. Amém? Deus vos abençoe. Amém. Senhor Deus, nosso gracioso Pai, te rendemos graças por sua bondade, pelo seu amor eterno, por ter feito nós filhos seus, filhos da sua graça, elegidos no amado, desde antes da fundação do mundo. Isso é grandioso, Pai.
é um privilégio de cada filho e filha. Nós te exaltamos por isso, Pai. Te rendemos graças. Te adoramos de todo o nosso coração. Leva nossa alma para casa alimentado com a sua palavra. E o desejo de somente alimentar da sua palavra, Pai. Tira o nosso olhar de sobre as coisas do mundo, porque o mundo passa e os desejos dele também, mas os que fazem a vontade do Senhor permanecem eternamente. Continue nos ajudando e falando conosco, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Vamos em paz até amanhã, se Deus quiser.